Olá, meu nome é Vivian Maeda, sou psicóloga, orientadora vocacional, coach e diretora executiva da Primor Recursos Humanos. Eu convido vocês no vídeo de hoje a acompanharem o tema transição de carreira, risco ou oportunidade. Vocês acreditam que a transição de carreira pode ser considerada um risco ou uma oportunidade? Bom, eu vou citar 3 situações que envolvem o contexto de transição de carreira. Número 1, aquele indivíduo que está inserido no contexto organizacional, mas que está insatisfeito no seu ambiente de trabalho, ele escolheu assertivamente a sua profissão, mas ele se encontra insatisfeito porque ele está sobrecarregado, porque as empresas, devido à crise financeira no nosso país, enxugaram os seus quadros de funcionários. Consequentemente, os funcionários que se encontram nas empresas estão assumindo responsabilidades que antes não eram concernentes ao seu escopo de atividades. E aí esse profissional, muitas vezes, ele se sente desamparado, ele se sente angustiado, porque ele está executando atividades que não eram do seu escopo, que não eram do seu conhecimento, das suas habilidades e as suas competências profissionais. A remuneração muitas vezes não altera, justamente muitas empresas afirmam que esse profissional deve estar satisfeito por ter sido mantido no quadro de funcionários da empresa. E aí, consequentemente, esse colaborador, ele passa a responder por maiores responsabilidades, porque as suas atividades estão atreladas ao seu escopo antigo, mais o escopo de algum colega que foi desligado. Ele passa, consequentemente, também a ser mais cobrado. E aí ele fica insatisfeito no seu ambiente de trabalho. Uma segunda situação é quando o indivíduo ele escolhe precipitadamente a sua profissão, ou seja, ele não escolheu se baseando nos seus valores, nas suas crenças, nas suas habilidades e competências, na realidade da profissão, se a realidade da profissão cabe e está casada em equilíbrio, em harmonia com os próprios valores pessoais, e aí ele acaba escolhendo também, muitas vezes por influência dos pais, por influência dos amigos, por influência de colegas. E depois ele percebe no dia a dia da profissão que não é aquilo que o faz feliz, que as atividades relacionadas a essa profissão não o deixam satisfeito. Ele não consegue alcançar um estado de plenitude na sua carreira. Muitas vezes ele também estaciona, estagna na carreira, porque ele não tem força para fazer cursos, buscar aperfeiçoamento na sua área, e aí ele fica naquela zona de conforto, emitindo somente as ações em prol da manutenção dos seus rendimentos para que ele possa suprir as necessidades de vida dele. E um outro contexto é aquele profissional que escolheu assertivamente a sua profissão, porém ele está inserido no contexto organizacional, mas ele vislumbra empreender, se tornar um empreendedor, não ser empregado para o resto da sua vida. Então ele vislumbra ter o próprio negócio, ter mais liberdade nas ações, de acordo com as suas crenças e os seus valores, trabalhar com aquilo que ele gosta. Então, pensando agora nesses 3 cenários, o que é importante, o que é fundamental para que eu consiga efetuar um processo de transição de carreira de forma adequada, de forma segura, para que eu evite que a transição de carreira se transforme num estorvo, num risco para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Bom, antes de nós falarmos das contribuições do processo de transição de carreira, eu vou falar para vocês sobre os riscos que você pode correr se você efetuar uma transição de carreira, um processo de transição de carreira, de forma inadequada. Número 1, se você não se planejar para a transição, você pode ter perdas financeiras. Número 2, você pode ter prejuízos à sua saúde física e mental, porque quando nós passamos pela transição de carreira, muitos contextos da nossa vida pessoal e profissional sofrerão alterações. Por exemplo, se eu estou acostumada a ter um ganho financeiro todo mês, e aí eu decido sair do meu emprego e empreender, até eu começar a ter um retorno financeiro
relacionada ao meu próprio negócio vai levar um certo tempo, porque eu vou ter que abrir empresa, eu vou ter que estruturar o negócio, eu vou ter que buscar clientes, e aí, consequentemente, até eu começar a ter um lucro, um retorno em cima de todo o investimento, vai levar um determinado tempo. Se eu tiver contas que eu tenho que arcar todos os meses, se eu não tiver um planejamento financeiro bem estruturado, para eu conseguir manter o negócio pelo menos entre os 2 ou os 3 primeiros anos, até o negócio começar a trazer o retorno financeiro que eu almejo, eu corro o risco de acabar fechando o negócio e voltando para o mercado. Então, um dos riscos que eu corro é estresse, ansiedade e até doenças fisiológicas, justamente por conta de eu não ter me planejado. Entendendo agora um pouco os riscos, vamos falar sobre as oportunidades. Quando eu faço uma transição de carreira de forma adequada, ou seja, planejada, de preferência com um profissional, psicólogo, orientador de carreira, um coach de carreira, eu vou direcionar as minhas ações. Eu vou fazer com que as minhas ações se tornem assertivas. Ou seja, se eu sou um profissional que vislumbro ter o meu próprio negócio, ou seja, eu quero me transformar num empreendedor, quais são as ações necessárias que eu vou precisar para sair da empresa onde eu estou e abrir o meu próprio negócio? Primeiro, eu preciso de um planejamento financeiro. Ou seja, o negócio ele não vai gerar lucratividade logo no primeiro mês. Então, eu tenho que ter um planejamento financeiro, um capital para manter o meu negócio, um fluxo de caixa até começar a gerar o retorno financeiro esperado. Depois, eu tenho que trabalhar habilidades, desenvolver, eu preciso conhecer os meus valores, conhecer as minhas habilidades, as minhas competências, quais habilidades eu vou precisar desenvolver e competências que eu vou precisar desenvolver em prol da minha carreira. Ou seja, se eu quero me transformar num empreendedor, eu vou precisar vender, porque inicialmente talvez eu não tenha um fluxo de caixa para contratar, por exemplo, um vendedor. Eu tenho habilidades com vendas? Pode ser que eu tenha, pode ser que não. Se eu não tiver habilidades com vendas e eu abro o meu próprio negócio, independente de qual seja o negócio, eu vou precisar trabalhar estratégias de vendas, desde prestação de serviços ou até mesmo produtos. Então é fundamental que eu desenvolva a habilidade em vender, porque se eu não desenvolver essa habilidade, eu não vou conseguir levar o meu negócio adiante, tá? Então, primeiro, é fundamental que eu desenvolva habilidades, que eu entre em contato com os meus valores, para fazer com que a minha atuação profissional esteja harmonizada com os meus valores, com as habilidades que eu possuo, com as habilidades que eu possuo, mas que não estão aprimoradas, que eu vou precisar desenvolver, e as habilidades que eu não possuo e que eu vou precisar focar em prol do meu planejamento de carreira. Então, quando nós falamos na transição, nós falamos no planejamento financeiro, nós falamos também no desenvolvimento de habilidades e competências, falamos também sobre a realidade das profissões. Por que sobre a realidade das profissões? Porque é importante eu entender quais são as habilidades que eu vou precisar desenvolver em prol dessa profissão. Se eu quero ser um empreendedor, eu tenho que levantar as habilidades que são necessárias em prol do empreendedorismo, para que eu possa desenvolver, me preparar para o mercado, para que eu possa alcançar o sucesso dentro do ramo empreendedor. Outro fator que nós devemos também levar em consideração e que é desenvolvido no planejamento de carreira é o levantamento de crenças e valores. Às vezes eu tenho crenças enraizadas que bloqueiam as minhas ações. Então, um profissional coach e orientador vocacional, ele vai trabalhar com você para que você consiga desenvolver, para que você acesse essas crenças limitantes e consiga desenvolvê-las para que você não bloqueie ações que são necessárias, atitudes que são necessárias e fundamentais em prol do sucesso na sua carreira. Outro fator que também é levado em consideração na transição de carreira e que tem que ser desenvolvido são os valores. Às vezes, você tem um valor que não está dentro de um padrão, por exemplo, da atuação em vendas. Ou seja, vamos supor que você não tenha como princípio insistir uma pessoa a comprar um determinado produto. Você acha que ou ela compra porque ela se interessa ou ela não compra.
e você não persiste em fazer a venda. Mas às vezes a insistência e a persistência são fundamentais para você fechar um negócio. Mas se você entrar em atrito com esse tipo de competência e habilidade que é necessária em prol da venda, por exemplo, você não vai conseguir ser um bom profissional naquele segmento que você escolheu. Então, o processo de transição de carreira, ele vai trabalhar para que você conheça as suas habilidades, conheça os seus valores, conheça as competências que você já tem, se dê conta também das competências e habilidades que você vai precisar desenvolver em prol da tua carreira, faça um planejamento financeiro, faça um planejamento relacionado também a outras áreas de todos os processos que você vai precisar se dedicar em prol da sua transição, para que aí sim você consiga fazer uma transição de carreira de forma assertiva. Então, eu indico que vocês, caso alguém esteja passando, muitas pessoas no Brasil estão se tornando empreendedoras por conta da situação de crise, então eu aconselho que você repense um pouco esse conceito. E se você decidir abrir mão do seu emprego atual, faça antes o processo de transição de carreira, porque a transição de carreira você vai se planejar, vai emitir ações assertivas e você vai ter prazos para emitir todas essas ações. Você vai saber assertivamente a data que você tem que sair do seu trabalho atual para que você possa fazer a sua transição de forma segura, sem precisar se estressar, sem precisar passar por problema financeiro e para que você possa se dedicar ao seu negócio de forma saudável, de forma otimista, porque você se planejou para isso. Tá ok? Esse foi mais um vídeo onde nós falamos sobre transição de carreira, se ela pode ser considerada um risco ou uma oportunidade. Tudo vai depender do seu planejamento e pedir ajuda a profissionais especializados para que você possa fazer a transição da melhor forma possível. Bom, eu convido vocês a acompanharem o vídeo na próxima semana. Os nossos contatos estão no final do vídeo. Eu convido vocês a acessarem os nossos canais, onde todas as terças-feiras são publicados artigos voltados à transição de carreira e temas de empregabilidade. Eu desejo uma boa semana a todos e um forte abraço. Tchau, tchau!